Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h02, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM e nós estamos recebendo aqui no estúdio o diretor executivo do Parque Tecnológico, Daniel Lopes, e a diretora titular da Regional do Ciesp de Botucatu, Patrícia Dias. Bom dia a vocês, obrigado pela presença. Bom dia, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês nesta manhã e bom dia a todos que estão nos ouvindo. Bom dia, Márcio, a todos presentes. Bom dia a todos que nos acompanham pela Prever FM. Esse credenciamento de Botucatu na cadeia produtiva local, para o ouvinte poder entender, é uma grande notícia, não é isso? Exato, Márcio. É um trabalho que vem sendo feito ao longo de bons anos, né? Uhum. São ideias e vontades que a cadeia produtiva, principalmente do setor aeronáutico, tinha, né? Para que o município tivesse esse credenciamento. É algo que nós sabíamos que existia, mas que não era devidamente reconhecido, né? Então nós começamos esse trabalho há pouco tempo em parceria com a Patrícia, né? Capitaneando o Ciesp, também as indústrias do segmento aeronáutico e também a biotecnologia, que é algo muito importante aqui para nós, município. Patrícia, a importância desse credenciamento. Bem, como o Daniel já falou, esse é um projeto desde 2017, né, Daniel? Que a gente vem sonhando em realmente colocar Botucatu no mapa do estado de São Paulo, em relação a esse reconhecimento, né? Como existem outras regiões, como São José dos Campos já é reconhecida há muito tempo, né? Como um cluster aeronáutico, como um polo aeronáutico. Há muito tempo a gente também tinha esse sonho. Então, foi um trabalho de várias mãos, né? E colocar realmente Botucatu no mapa significa simplesmente valorizar e honrar a representação que a gente já tem, né? Uhum. Aqui no município, nós somos, em relação ao CAGET, representamos 16,4%. Então, assim, existe uma relevância muito grande no segmento da cadeia como um todo, né? Puxada aí pela Embraer. Então, isso é muito importante para a gente poder trazer recursos, se beneficiar com relação a isso e fazer um maior desenvolvimento para essa cadeia aeronáutica aqui em Botucatu e na região também. Além da Embraer, também a parceria com as universidades, né? É fundamental para que isso tenha acontecido também, né, Daniel? Exato, né? As universidades têm um papel fundamental para nós, né? Principalmente em relação ao Parque Tecnológico. Hoje, se a gente for ver a cadeia produtiva aeronáutica, FATEC, IT, todas conseguem entrar no mesmo contexto, né? A própria Unesp. Dentro da biotecnologia, os 4 campos da Unesp, aí não tem nem o que dizer, né? Eles são a peça fundamental para que esse credenciamento possa vir a acontecer. Né? Diante dos cursos, diante das pesquisas e do gabarito, né? Dos professores, para que a gente possa credenciá-los, né? E ter essa maturidade econômica que a gente possa se dizer para essa cadeia produtiva. Ô Patrícia, quer dizer, 7 anos nessa batalha, vamos dizer assim, né? Sendo que Botucatu tem o potencial faz tempo, né? Vocês sabiam disso, né? Faltou só ter uma engrenagem funcionando aí para que isso acontecesse, né? E principalmente também como nós, desde o ano passado, nós formamos uma coalizão aqui em Botucatu, junto com o secretário Jorge Lima, né? Do governo do estado, que tem realmente fomentado a questão dos arranjos produtivos, né? Que hoje é CPL, né? Um pouquinho diferente, né, Daniel? De APL, é um CPL, né? Mas com o mesmo conceito, né, de desenvolvimento da cadeia. Então, nós já tínhamos esse potencial, vemos, né, todas as empresas aqui da cadeia trabalhando muito, né, com alta tecnologia, investimento, né? A gente vê todas as empresas ampliando, né, tendo realmente uma pujança, todas puxadas pela Embraer. Então, por que não realmente esse reconhecimento aqui do governo do estado? Então, foi assim, vários elementos, né? Nós já tínhamos essa intenção há muito tempo, juntamos forças, juntamos junto com o Parque Tecnológico, o governo do estado agora cada dia mais ampliando, né, o incentivo. Então, culminou nesse momento tão importante que nós estamos vivendo aqui. Após essa notícia, esse credenciamento, qual que é a sequência agora, Daniel, de vocês? É claro, vão ter inúmeras reuniões e tal, e para começar efetivamente a funcionar dessa forma. O primeiro passo é um planejamento organizacional que nós temos que ter, né? Então a gente já vem combinando, né, com a Patrícia e os demais representantes. A gente precisa se organizar e ver quem mais que a gente consegue aqui nesse âmbito da cadeia, que a gente fala aí num raio de 50 quilômetros, né, do centro do município, então as cidades, né, ao entorno,
podem estar nessa cadeia produtiva, devem estar nessa cadeia, né? Agora é mapear quem nós temos aí de fora que possam complementar, né? Com serviços, manufatura, tanto para as duas cadeias, tá? Para as duas cadeias. Então, o próximo passo é organizar, ver o planejamento estratégico que nós mandamos para o Estado, né? Que agora a gente tem um regramento aí que são 5 anos desse planejamento estratégico que nós montamos, tá? O credenciamento, ele é a cada 2 anos, então isso significa que no final de 2026 nós recredenciaremos essa cadeia. Então, assim, tá mais fácil, né? Entendi. Mas agora é aumentando esse bolo e traçando estratégias em comum. E como é que vocês fazem para, entre aspas, convidar outras cidades vizinhas, por exemplo, para fazerem parte de tudo isso? Nós já temos algumas cidades que são parceiras, né? Uhum. Então, no último contato que nós fizemos, por exemplo, São Manuel, né? Conversamos com o secretário de Indústria de lá e ele foi a favor dessa criação da cadeia, entendeu todo o propósito, já conhecia também, né? E a gente vai buscando, né? Não via município, e sim via as empresas. Então, por exemplo, nós temos empresa do setor aeronáutico que está em Areópolis, está dentro do contexto com a gente, né? Vai pelo segmento. Quer dizer, principalmente no setor aeronáutico, as terceirizadas da Embraer, principalmente, estarão participando sim, né? Exatamente, é o ponto principal, né? Porque assim, você tem a Embraer, que é o foco, né? É o grande nome do segmento. Mas você não consegue fazer uma cadeia se você tiver só ela. Você tem que ter toda aquela relação por baixo, né? Para que você consista essa cadeia produtiva. Perfeito. Botucatu alcançou o status de cadeia produtiva madura. Queria que você explicasse o que é essa cadeia produtiva madura e quais são os fatores que levaram a isso. Tá. Quando o governo do estado abriu o edital, que é a primeira vez que, só para dar um contexto geral, o primeiro credenciamento que o município teve foi em 2021, em maio de 21, que foi da cadeia de Biotech. Era um credenciamento de arranjo produtivo local, então ele tinha uma constituição muito diferente daquilo que foi feito agora. Na troca do governo houve uma remodelagem, né? Então vamos ver se realmente todas as cadeias, se eu não me engano, eram 88 cadeias que tinham no estado de São Paulo, né? Então eles resolveram remodelar isso, colocando os níveis de maturidade. Então como é que funcionou? Os níveis são 4, hoje é um aglomerado produtivo, uma cadeia produtiva em desenvolvimento, consolidada e madura, tá? Então é uma pontuação, como se fosse uma prova. Então a gente credencia a entidade gestora, que foi o parque, existe uma pontuação para isso, o estado vai lá e dá a nota mínima. Existe uma segunda fase que nós enviamos todos os players que estão nas cadeias, certo? Isso vem somando na pontuação, eles analisam, beleza, vocês passaram. A terceira fase é a amostra econômica, a relevância econômica que essas cadeias têm, certo? Isso tem uma nova pontuação. No final, isso tudo é juntado num pacote e eles dão a pontuação final. A cadeia produtiva que nós pegamos, a consolidada, ela está a 0,4 para entrar numa cadeia madura, certo? O que falta nisso? E que a gente entende que isso exista, mas a gente não conseguiu demonstrar assim minuciosamente para que essa pontuação chegasse, que é o processo de internacionalização dessas cadeias, né? Quem mais, qual o contexto geral que vem de fora, o que as empresas estão buscando para esse nível de internacionalização e a gente ser aprovado como cadeia madura. Essa cadeia produtiva local, de repente o setor aeronáutico e biotecnologia, que foram fundamentais para Botucatu ser inserida. Existe a possibilidade de outro segmento também, Botucatu, se destacar e aumentar essa cadeia produtiva, Patrícia? Sem dúvida, existem sim. Nós estamos com vários focos, né, no radar, porém nós estávamos sem mãos, então nós tivemos que optar por essa cadeia do segmento aeronáutico, porque a gente já vinha, né, já trabalhando em reuniões com os empresários dessas empresas, então a gente viu a possibilidade, lógico que sempre os editais são meio rápidos, né? Eles são lançados assim com um prazo muito curto, né, Daniel? Então, tem que ficar de olho nos editais. Tem que ficar de olho nos editais, então o prazo é muito curto, então os nossos braços também eram poucos, mas nós temos a possibilidade de inserir a questão das usinas também, né? Na questão do biogás, a questão química também das indústrias químicas também como arranjo produtivo. Então, existe a possibilidade assim, de outros segmentos fazerem parte desse reconhecimento. É só mesmo a gente se organizar porque faltam um pouco mãos. Isso acende uma luz benéfica laranja para os
os gestores desses outros segmentos, que podem futuramente estar participando também, né? Nós já tivemos uma conversa inicial sobre um segmento bem informal, né? A intenção de estar participando e se a gente poderia, né? Tanto o Parque quanto o Ciesp está ajudando nesse credenciamento aí, né? Existe um novo que vai abrir para o ano que vem, tá? Eles vão recredenciar novas cadeias, mas as nossas existentes são a cada 2 anos só. Então, assim, vamos ver como é que a gente consegue organizar as duas credenciadas primeiro, né? Para depois a gente poder esticar um pouquinho mais o braço. Até mesmo pelas lições aprendidas, né? Nós estamos aprendendo, né, a organizar, e depois as próximas que vierem, a gente entende que vai ser assim um pouco mais, não fácil, mas pelo menos a gente já tem o caminho das pedras, né, para a gente organizar os outros segmentos. E interessante, Márcio, só fazendo um parênteses aqui, que existe uma terceira cadeia produtiva aqui, né, que é a cadeia do mel. Ela envolve Botucatu, Avaré, acho que Pardinho e Itatinga. Itatinga, principalmente. Exato. Que ganhou em 2020. 2023 foi o município que teve a maior produção de mel e Botucatu foi o segundo município. Exato. Então tem uma cadeia, o parque está como apoiador dessa cadeia, mas nós não somos a entidade gestora, certo? Mas existe, então, se a gente for analisar, são 3 cadeias reconhecidas pelo Estado. Quer dizer, de repente é uma cidade que tem um potencial, região que tem um potencial, que precisava ser explorado, né, ser divulgado esse potencial, isso gerando inclusive empregos, né, Patrícia? Que eu acho que ao final de tudo isso, a geração de empregos também. Né? Exatamente, porque com essa cadeia sendo reconhecida, existe a possibilidade do governo do estado fazer o input de recursos, né? Então, o principal interesse nosso neste momento, principalmente para essas 2 cadeias, é a questão de investimento para a qualificação de mão de obra, né? Então, a gente entende que existe essa pujança, as empresas elas precisam ter a possibilidade e um equilíbrio, né, com relação ao seu crescimento. Eu tenho falado aqui que inovação não vem de máquina, vem de gente. Nós precisamos de pessoas qualificadas. Existem muitos postos de trabalho, mas não existem as pessoas qualificadas para tal. Então, imagine só, hoje nós temos o nosso grande parceiro da indústria, que é o Senai, inclusive um abraço para o diretor Tiago Guerreiro aqui, que tem nos apoiado, mas imagina com o input de recursos do governo do estado, nós conseguiríamos contratar o Senai para ampliar o número de vagas para qualificação dessa mão de obra. Então, isso é muito importante porque a gente precisa rápido, né, qualificar essa mão de obra para colocar realmente as pessoas inseridas nessas empresas e elas também poderem, junto com o seu planejamento estratégico, ampliarem, se perpetuarem, só que precisa de gente. A gente tem percebido que nos últimos dias a gente tem entrevistado prefeitos da região, prefeitos eleitos da região, inclusive do Polo Cuesta e tal. A gente percebe que esta tem sido talvez a principal preocupação, a qualificação da mão de obra. A gente já falou isso na última entrevista que você esteve aqui, com esses prefeitos eleitos, e a gente percebe que isso é fundamental. De repente você tem a condição de oferecer um emprego melhor, mas falta a qualificação. E o Ciesp é fundamental em tudo isso, né? Com as parcerias para trazer empresas para que as pessoas sejam qualificadas também, né, Patrícia? A gente tem, graças a Deus, se articulado muito, né, com relação a políticas industriais, né, não somente aqui em Botucatu, mas também em todo o guarda-chuva do Ciesp, que são 28 municípios, né, que a gente atua. Botucatu saiu na frente, né, como precursor com o projeto, né, do Emprega Jovem, que realmente incentiva todo o público de 18 a 24 anos para se qualificar, mas a gente entende que é um passo importante, mas nós precisamos ampliar esse passo, nós precisamos ampliar o número de vagas, né? Nós temos trabalhado através do Núcleo de Jovens Empreendedores também, com palestras nas escolas de ensino médio, para incentivar os jovens, né, e eles entenderem o papel dele dentro da indústria, que é importante, o fator de multiplicação da indústria é 2,4, né, então, assim, é importante, né, no avanço tecnológico. Hoje em dia, trabalhar na indústria é ter a possibilidade de você ter uma carreira mais rápida, ter um desenvolvimento mais rápido, utilizar tecnologias de ponta. Então, assim, a gente tem trabalhado para mudar essa mentalidade nos jovens, para trabalhar na indústria. Então, assim, são várias ações que a gente tem trabalhado juntamente com as universidades, juntamente com o Parque Tecnológico, juntamente com o Senai, com o SESI também, né, que trabalha na base educacional, para que realmente a gente tenha uma população e jovens diferenciados,
que queiram trabalhar na indústria, com uma mentalidade completamente diferente. A gente percebe que a chamada geração Z ainda continua sendo uma interrogação, né? De repente, o que eles querem? Qual que é o futuro desses jovens que têm muita informação na área tecnológica, mas de repente estão desempregados, até por opção própria, né? É uma interrogação ainda saber o que está passando na cabeça dessa geração Z. E nós temos essa obrigação de descobrir, porque eles são o futuro. Não é isso? Saiu uma matéria, não é tão recente, mas do Fórum Mundial Econômico, que ele elenca as 10 skills, as 10 habilidades do futuro, tá? E no topo, né, se você fizer um ranking, no topo ela está solucionador de problema. E a gente vê que todas as habilidades estão voltadas para comportamento. Muito mais do que as questões técnicas, é comportamental. Então eu diria que para o jovem, né, dessa geração, ele precisa entender o seu papel dentro das organizações, o seu papel no mundo. E isso tem muito a ver com a questão do comportamento, da inteligência emocional, de você ser um solucionador de problemas. E o que é um solucionador de problemas? É você ter a grande possibilidade de desafio de aprender mais. Isso. Ser um solucionador de problemas, você vai ter que estudar mais, você tem que estar buscando mais. E, de repente, essa geração ela não está tão apta a fazer isso, porque a nossa geração X ensinou eles errado, né? Ensinou dar tudo na mão, né? Dar o conforto, né? Então, assim, também a gente precisa mudar essa nossa mentalidade de deixar os jovens aprenderem, a ter os seus desafios, a quebrar a cara muitas vezes, para que eles possam estar aprendendo e incentivar isso. Eu tenho feito isso em casa, né, com os meus filhos, e tem dado resultado, né? Não é nada na mão. Se quer fazer alguma coisa ou ganhar um dinheiro, tem que trabalhar. Eles vêm aqui para trabalhar, né? Porque fazer um estágio, porque tem que mudar essa mentalidade. De repente, na cabeça do jovem, ele acha que isso aqui já nasceu pronto, que ninguém construiu, que ninguém pesquisou, né? Anos a fio para chegar nisso aqui. A inteligência artificial vai entregar pronta. Sempre foi assim, né? Inclusive, falando de inteligência artificial, eu acho que o medo do futuro é que a inteligência artificial roube os empregos das pessoas. O que vocês acham sobre? Bom, vamos lá. Teve eu não vou lembrar a fonte, uma pesquisa que saiu nos Estados Unidos. Ano passado foi feito um investimento de 4 bilhões de dólares em inteligência artificial generativa, tá? Assim, existe sim, né, essa preocupação. Mas qual é o problema de tudo isso? Pra você entender que para você operar essa inteligência artificial, você vai precisar de gente capacitada, né? Então, assim, não é que existe assim, existe uma substituição de algumas profissões. Algumas profissões vão deixar de existir, mas em troca de outras, né? Porque ela vai deixar de existir, que também não vai ter mais, né? Vamos informatizar e depois vai ter quem vai operar isso de uma outra maneira. Então, assim, eu não vejo assim com tanta preocupação. Eu vejo assim como uma solução para determinados problemas com uma certa aceleração, tá? Mas que vai precisar da mesma forma que precisa hoje, para uma rede de supermercado ter gente qualificada, para mexer com inteligência artificial também vai ter. E também, desculpa, e também é o seguinte, né? A qualificação entra de novo nesse contexto. Porque se você não se qualificar, você não vai conseguir operar. Essa tecnologia que existe aí, ela pode tirar da mão de obra as pessoas não qualificadas, que não têm interesse em se qualificar. Se tiver interesse, vai acontecer o emprego, a vaga vai estar aí. A inteligência artificial, ela vai trazer, usada de maneira correta, né? A boa inteligência artificial, a gente costuma falar aqui, ela não vai causar o desemprego. Ela vai ter o emprego para quem se qualificar para essa nova tecnologia, que não é tão nova assim, há mais de 50 anos existe de maneira rudimentar, que a gente não se falava muito nisso, é que hoje ela está presente em tudo. A gente imaginar aqui no estúdio que tem de inteligência artificial funcionando aqui... Tá, a gente até no WhatsApp agora. Então é aquela história, não vai tirar o emprego para quem se qualificar, né, Patrícia? O que a gente precisa entender é assim, os modelos de trabalho que vão mudar, né? Não é que vai deixar de ter emprego. Os modelos de negócio, os modelos de trabalho que vão mudar. E como eu acabei de falar, né, que das habilidades que precisam, solucionador de problema, trabalho em equipe, vão ser muito fundamentais para esse tipo de trabalho, para essas mudanças que os novos modelos de negócio, os novos modelos
de trabalho vão exigir. Então, assim, uma dica para quem está nos ouvindo, nós precisamos trabalhar mais comportamento, inteligência emocional, trabalho em equipe, engajamento, entender que engajamento é diferente de motivação, completamente diferente. Hoje, de repente, eu acordo, eu sou, né, tá ótimo o dia, por que eu acordei hoje? Isso é motivação. Agora, engajamento, como eu falei, é você entender o seu papel dentro da organização, entender o seu papel aonde você está. Então, isso é completamente diferente. Então, ter essas habilidades, desenvolver essas habilidades vão ser cruciais para se adaptar a esses novos modelos de negócio e esses novos modelos de trabalho. Bom, são 7h22, nós vamos para o intervalo. Estamos conversando com o diretor executivo do Parque Tecnológico, Daniel Lopes, e a diretora titular da Regional do Ciesp Botucatu, Patrícia Dias. Vamos tomar uma água, já voltamos. Blitz Prever FM com Eduardo Azeredo. Educação no trânsito começa com você. Botucatu é uma cidade de poucos semáforos, então contar com a gentileza e boa vontade de todos, especialmente nos cruzamentos e faixas de pedestre, acaba sendo a única solução para boa convivência no trânsito. Mas isso está muito longe de acontecer, está muito longe da realidade. Infelizmente, é uma pura ilusão para quem vivencia o dia a dia da cidade. As pessoas vêm ficando cada vez mais mal educadas, apressadas e inconsequentes. Como já disse em outras ocasiões, aqui mesmo na Prever FM, exercitar o respeito ao próximo, fazendo com os outros aquilo que gostaríamos que fizessem conosco, acaba sendo uma baita solução para melhorar o trânsito. Então lembre-se, seja gentil e tudo flui muito melhor, no trânsito e na vida. Blitz Prever FM. Educação no trânsito começa por você. Envie suas dúvidas no Insta, Domínio Pilotagem. Tudo que tá rolando no mundo tá na mira do nosso radar. A gente não deixa passar nada e conta tudo pra você. Radar Prever FM, de segunda a sexta, às 6 da tarde. Vem aí mais uma turma do curso de gestantes da Unimed Botucatu. De 4 a 8 de novembro, às 7 da noite, na sede administrativa. Inscrições 14 38 11 4503. O curso é gratuito e aberto a toda a população. Prever FM, pra qualquer hora. Você sabia que a Cliniprev faz parte do Sistema Prever? São várias especialidades médicas à sua disposição. Oftalmo, ginecologista, dermatologista, cardiologista e muito mais. Cuidando de você e de sua família com hora marcada, retorno e valores reduzidos. Informe-se, 3811 4040. De segunda a sexta, às 5 da tarde, tem aquela resenha com tudo o que aconteceu no dia. Num lugar onde não pode faltar o bom humor pra relaxar. Topa um chá das 5? Entrevista. Agora 7h25, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM, conversando com o diretor executivo do Parque Tecnológico, Daniel Lopes, e a diretora titular da Regional do Ciesp Botucatu, Patrícia Dias. Outras regiões próximas a Botucatu também foram credenciadas por outros motivos, por outras referências, Daniel? Sim, eu tive segunda-feira com o diretor da Inova Sorocaba, o André. E Sorocaba tinham 5 cadeias, e agora eles reduziram, são 2 cadeias. E uma delas, né, inclusive, tem muita ligação conosco, né, que é o metal mecânico deles, que é voltado para o segmento aeronáutico, né, para o setor de serviço, né, Patrícia? Lá são manutenção de aeronaves, que é o forte, né? Então eles têm esse credenciamento, mas lá eles têm também um potencial muito grande para os outros, né? Mais próximos de nós aqui, Márcio, eu não sei se Lençóis credenciou alguma coisa, né? Bauru entrou com comunicação e marketing, me parece isso que é a denominação que eles entraram, e o restante são todos mais longe. A maioria das cadeias, ela volta um pouco para o agro, né? Então cadeias que são exclusivas do café, cadeia de macadâmia, enfim, né, do setor mais produtivo. Essa denominação de cadeia produtiva é uma denominação nova, né? Não existia, mas vocês tinham uma outra denominação mais ou menos parecida. Antigamente se falava como
Ou era o arranjo produtivo local, ou era o cluster, né? Então, né, vamos trazer um pouco mais dentro da realidade e chamar de cadeia produtiva. Foi só uma denominação, na verdade. Se você olhar o mapa do estado de São Paulo, de repente você vai ver lá que Botucatu pode se alinhar, de repente, com Sorocaba, que pode se alinhar, de repente, com Araçatuba em algum motivo. E isso realmente vai ser essa ligação, essa interligação entre cidades também. Exato. Ribeirão Preto tem uma cadeia produtiva local na área de saúde, né? Então, dá para integrar, né, a cadeia de biotecnologia com a cadeia de saúde que eles têm lá. Entendi. Então, assim, tudo se conversa, né? O que é importante de você ter ela segmentado é como que o investimento que vem de fora olha onde ele vai aplicar o recurso, né? Então, eu sou um grande investidor que veio de fora do país, eu quero vir para o estado de São Paulo. Eu vou fazer um investimento na área aeronáutica. O primeiro ponto que eu vou ver, que é como se analisa fora, em países da Europa principalmente, é aonde estão esses players que vão favorecer. Estão organizados. Precisa da organização, né, para atrair investidor. Entendi. Então essa é a grande, é o pulo do gato aí que o governo enxerga para poder trazer, né, um investimento de fora. Nós temos aqui, a gente é uma cidade realmente privilegiada, nós temos grandes universidades ranqueadas lá em cima, no Brasil e no mundo, né? E como é que foi o contato com essas universidades nesse momento agora desse credenciamento? Então, vamos lá. Existe já hoje o Parque Tecnológico, dentro da concepção que ele foi criado, né, para se atender predominantemente o setor de biotecnologia. Tá. Isso foi desenvolvido junto com a universidade, tá? Então, por exemplo, na cadeia produtiva, nesse ranqueamento que nós tivemos, o professor Rui Seabra, né, o CEVAP, da fábrica de biofármacos, e nós, diretor científico, teve um papel fundamental na colheita de grande parte desses dados, tá? Então, o Instituto de Biociências, através do professor Luiz Fernando, nos ajudou, né, com os dados atualizados. O professor Pedro Lourenção, da FMB, entrou no circuito e também nos ajudou para complementar. E são núcleos que a gente tem integrados com o parque. Então, assim, essa cadeia se fala, né? Não precisou mobilizar mais do que aquilo que a gente já vive diariamente. Ela já existia, né? Já existe, já existe. A gente comenta muito sobre a importância do desenvolvimento da biotecnologia no Brasil, e o fato de Botucatu estar nessa cadeia produtiva de biotecnologia é algo notável? Sim, sem dúvida, né? A gente vem sendo procurado até por outros players. Eu fui convidado para participar de uma feira de tecnologia, e grande parte é de biotech em Londrina, né? Então, assim, vários setores, vários segmentos de fora têm enxergado o Botucatu com bons olhos também para a biotecnologia, né? Mas é um tema que ele se espalha. Hoje, se a gente for pegar várias cidades do estado de São Paulo, você tem alguma coisa de biotech envolvido, né? É o futuro, né? Então, geralmente eles nos procuram, existe sim uma conexão para todos esses players. Patrícia, esse tipo de notícia pode de repente atrair outras indústrias de Botucatu, da região, que queiram fazer parte também do CIESP? Sem dúvida. Isso daí é o que a gente realmente espera, que essa organização possa atrair investidores, outras empresas a fazerem essa parceria conosco, a estar se juntando dentro dessa cadeia, né, para que a gente possa ampliar todas as nossas atividades. Sem dúvida, isso vai ser importantíssimo, né? Nós precisamos agora, tem essa organização, né, essa governança que o Daniel falou que a gente está montando e organizando, e vai ter espaço, entendeu, para outras empresas a participarem. E a gente precisa disso, porque uma cadeia ela precisa ter relevância, então a gente precisa realmente ter ainda mais empresas participando. O Daniel, e como é que foi o resultado quando saiu o anúncio junto ao pessoal da Embraer, que vocês têm sempre contato? Isso também gera a contratação de mais pessoas em virtude desse credenciamento por parte também da Embraer, que já tem uma grande quantidade de empregos em Botucatu? Isso de imediato não, Márcio, né? De imediato não. Porque ele ainda né, um trabalho, apesar de credenciado, né, ele tem que ser muito desenvolvido ainda, né? Tá. A gente tem um grupo de WhatsApp onde já temos um representante da Embraer também discutindo com a gente, né, que é o Juninho, pôde colaborar também muito com esse desenvolvimento. Mas é uma expectativa que nós criamos de futuro, né? Justamente você cria isso, né, visando, né, o crescimento. Então, assim, se ele vai ser com geração de emprego, se ele vai ser com negócios, né, se ele vai ser com atração de empresas, qualquer um desses fatores vai impulsionar essa cadeia.
e vai ser importante para o trabalho que a gente está fazendo. E faz parte do planejamento estratégico que nós apresentamos também para o governo do estado. Exato. Então isso aí está dentro do planejamento aí nos próximos 5 anos. E com esse novo credenciamento de Botucatu, aumenta a responsabilidade do trabalho de vocês? Quer responder? Uma boa pergunta essa. Ai, Jesus. Não tenho dúvida, né? Eu não tenho dúvida, principalmente quando você forma o comitê de governança, né? Porque daí você tem que estar ali puxando também. A gente sabe que existe muita coisa legal e muita coisa que vai vir, né, a impulsionar essa cadeia, tá? Na própria incubadora eu tenho empresas que hoje atuam, né, um pouco fornecendo para esse segmento e que nesse momento não estão. No parque eu tenho uma trabalhando com a área de software, com certeza se encaixa, né? Então, assim, existe uma expectativa de um grande volume de participantes e a nossa responsabilidade por organizar tudo isso, né? E colocar tudo isso numa linha, né? Para os próximos credenciamentos e para o desenvolvimento é muito grande. E eu vejo também, assim, tem a responsabilidade, mas também a oportunidade de nós trabalharmos ainda mais, né, com os nossos parceiros, né, com as instituições de ensino, o nosso parceiro da indústria, o Senai, com outras entidades para fazer parte disso aqui. Então, assim, é uma grande responsabilidade, mas também uma oportunidade de nós contribuirmos com o município, com as pessoas que estão aqui, que fazem parte, com o desenvolvimento regional e trabalhar em equipe mesmo. Então, assim, a gente tem trabalhado, né, Daniel, graças a Deus, né, com todas essas pessoas que a gente tem que falar, das instituições. Então, a nossa régua é alta porque as pessoas têm o mesmo interesse de ajudar as pessoas, de ajudar a população, de desenvolver. Então, a gente está trabalhando imbuído com o mesmo propósito e isso é muito bom para nós. Então, assim, quando a gente fala dessa responsabilidade, a gente também divide essa responsabilidade com todas essas pessoas que nos ajudam, porque nós estamos trabalhando no mesmo propósito. Essa divisão de responsabilidade abrange também o poder público local e regional e os novos eleitos? Exato. Como é que eles receberam essa notícia? Tem que ter um apoio, né? A gente não consegue trabalhar sem o apoio do poder público, né? Já é dificultoso trabalhar, né? E se você não tiver o apoio, então assim, o Pardini sempre foi favorável a isso, né? Quando saiu, eu, né, mandei mensagem para ele, foi publicado também, né, nas redes dele. O Fábio da mesma forma, então assim, eles vêm sempre acompanhando, né? O Fábio, quando estava dentro da prefeitura, também pôde acompanhar todo esse processo que vinha vindo, né? Então, assim, eu vejo com muito bons olhos até nessa sucessão que para nós, assim, né, continua com a mesma figura de apoio total, né, às nossas instituições e às nossas atividades. E só fazendo voltando um pouquinho no que a gente estava falando, a Patrícia falou muito do Senai, né? E a gente falando do contexto de biotech, da importância, o que vem, o que não vem. Um fator muito legal que aconteceu quando o Thiago veio para Botucatu, né, numa das primeiras conversas, né, junto com o Senai, eu falei, olha, nós temos um segmento muito importante que é a biotecnologia aqui, né? E fomos demonstrar essa cadeia, né, junto ao Senai, junto ao IB. E o Senai existe, né? Existe um Senai, uma unidade própria em Bom Retiro de biotecnologia, tá? Então, os diretores de lá vieram para cá, fizemos eventos em conjunto, né, Patrício? O CIESP sempre parceiro, não tenho nem o que falar sobre isso. Mas hoje linkou. Então, o Senai de Bom Retiro tem um link com a gente aqui, né? E tudo isso graças a um esforço muito por mérito da Patrícia e de todos os que estão envolvidos nesse processo, né? Nós conseguimos trazer um UpLab do Senai para Botucatu, né? Tá sendo construído lá no parque, né? O Thiago tá deixando uma bagunça lá pra gente, mas que vai inaugurar agora em fevereiro, né? E já tem empresas de biotech trabalhando nesse contexto junto com o Senai, através do Caio, que é quem vai ficar com a responsabilidade do UpLab. Então também fazendo essa intermediação, não só da indústria aeronáutica, dos demais segmentos que tem aqui, como de biotecnologia, do Senai Botucatu para o Senai de Bom Retiro. E só um adendo também, esse é um investimento do Senai, né? Então tá vindo alguns milhões, né, para cá, pelo Senai São Paulo entender a relevância que tem Botucatu, a relevância desse UpLab, que ele trabalha com toda a questão das startups, para diminuir os gaps entre as demandas das indústrias, demandas das empresas, para conectar com as suas soluções. Então, esse UpLab está vindo exatamente para diminuir esse gap, para conectar, para que aumente a produtividade, que aumente a sustentabilidade das organizações aqui local,
em relação às suas demandas. Então, é um grande gol, né, que, mais uma vez, Botucatu está tendo, né, para desenvolvimento da tecnologia e dessas demandas das indústrias locais. E quais são as principais áreas da biotecnologia que estão presentes aqui em Botucatu? Hoje essas áreas são capitaneadas pelos 4 campos, né, da universidade, né? Então, Instituto de Biociências, Medicina, né? A gente sabe que existe um polo de biotecnologia dentro da medicina. E aí você tem a Unipex, comunidade de pesquisa, você tem veterinária, zootecnia, Faculdade de Ciências Agronômicas. Então, todos esses polos, né? Por exemplo, a FCA tem o curso de Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia, né? Veio para cá em 2014, também com o apoio do parque. Na época houve toda uma movimentação para que esse segmento pudesse crescer, então atua nessas 4 vertentes da biotec, né? E agora com a fábrica do Cevap também, né? A gente imagina um salto, né? De produtividade e de visibilidade muito grande para Botucatu, né? Isso é um marco para a história do município, né? O estado de São Paulo não tem nem, né? Não tem nem o que dizer. Quer dizer, a gente vê grandes perspectivas para 2025 para Botucatu, porque a notícia foi dada, as reuniões vão acontecer presencialmente, inclusive, né? E 2025 tende a ser um ano promissor para Botucatu, né? Não acho que é 2025 só não, viu, Márcio? Ah, é? Eu enxergo assim, porque isso é um trabalho que ele vai para longo prazo, né? Por exemplo, a partir de 2025. Né? Começou agora, isso, a tendência, a gente enxerga todos esses players, porque assim, a gente tem uma vantagem aqui, isso que é muito legal, né? Patrícia está aqui com a gente, se você precisasse que tivesse mais 10 pessoas da cadeia produtiva, todos estariam, tá? Entendi. Porque todo mundo trabalha em conjunto. Então existe uma sinergia muito grande, né? Do poder público, das universidades e das entidades para que tudo aqui aconteça. Assim, a gente é privilegiado, né? Não só pelo segmento, como também pelas pessoas que coordenam esses hubs. Que bom, né? Que bom. Patrícia, Daniel, a gente gostaria de agradecer a participação de vocês aqui. Nos mantenham informados. Eu sei que o assessor de comunicação nos mantém mesmo, né? Disponha sempre da gente aqui da Prever FM, viu? Agradeço, Márcio, agradeço a oportunidade, né? Agradeço a todos os ouvintes da Prever FM. Logo teremos uma novidade aí, né? Junto com a Patrícia, um evento aí, provavelmente por dia 18 falar aqui, agora. Vai embora Ainda não. Vamos só bater o martelo, mas muito legal também, com uma história aqui para Botucatu. Que legal. Patrícia, bom dia, obrigado. Viu? Eu que agradeço mais uma vez os microfones abertos aqui para nós, a todos que estão nos ouvindo. Agradecer também a todos os empresários do segmento aeronáutico que acreditaram nesse sonho, né, desde 2017 e que hoje se concretizou com esse reconhecimento. Muito obrigada a todos. 7h39, vamos ao intervalo, já voltamos com a parte final do primeiro jornal.